Estamos de volta aqui pelo canal Viver Brasil, é o Agro B no ar, nosso jeito diferente de falar de agronegócio, de agropecuária. Estamos recebendo no programa de hoje o presidente da CIAMIG, Associação das Indústrias Sucroenergéticas de Minas Gerais, o Mário Campos. Mário, é interessante a sua história na CIAMIG, você me contava aqui antes da gente começar, né? Você começou na CIAMIG como estagiário, você estudava economia, é formado em economia, e agora presidente, já são mais de 20 anos de história, né? Com certeza, né? É uma história bonita aí de alguém que realmente não conhecia nada de cana-de-açúcar e passou realmente a amar esse segmento, que é um segmento muito cativante. E, sem dúvida, essa história confunde um pouco essa evolução que a gente teve aí nos últimos anos. Eu sempre cito que eu entrei no setor no mesmo mês que inventaram o carro bicombustível, como eu citei no bloco anterior, mudou a história do segmento no Brasil. E eu fiz essa colocação, não foi à toa, para ponderar essa sua experiência, para te perguntar algo. 20 anos se passaram, mais de 20 anos aí, você está aí na CIAMIG, em um cargo, em outro, seja de estagiário a presidente. Quais foram as maiores revoluções da área que você consegue observar, que você consegue pensar assim, falar, gente, se a gente não tivesse feito isso, a gente não tinha chegado no ponto que está hoje com excelência? Com certeza. Eu acho que a gente tem vários pontos, né? Mas eu posso destacar alguns. O primeiro deles é quando nós eliminamos a queima da cana-de-açúcar, tá? A queima da palha da cana. Isso foi fundamental para que a gente colocasse ainda mais o conceito de sustentabilidade no nosso setor. O segundo deles foi quando a gente conseguiu abrir o mercado aqui de Minas Gerais para o etanol. Minas Gerais era um grande produtor de etanol, mas não conseguia ter um consumo de etanol. E hoje, Minas Gerais, que é o segundo estado do Brasil, em termos de população, hoje é o segundo mercado de etanol no Brasil. Então, essa foi uma conquista muito grande para o setor. Mas nós tivemos também situações complicadas, né? Infelizmente, entre 2010 e 2015, eu vi em Minas Gerais 9 usinas serem fechadas em função da crise do setor. Então eu vi o apogeu ali, que foi crescimento, construção de unidades, geração de oportunidades para as pessoas, pequenos e médios municípios, mas depois também vi uma questão muito complicada, foi o fechamento das usinas e uma situação muito delicada. E aí eu coloquei um objetivo na minha vida naquele momento, que era recuperar esse setor. E a gente conseguiu fazer. Em 2020, por exemplo, nós conseguimos reativar 2 unidades industriais em Minas Gerais. Hoje nós temos um ambiente, né, para atração de investimento muito interessante. Produzimos em 2020 a maior safra da história do setor, foi quase 71 milhões de toneladas de cana, foi uma safra muito boa. E a nossa perspectiva para frente é de investimento. É de investimento, tanto crescimento horizontal, ou seja, da gente crescer em novas áreas, mas também de crescimento vertical, aumentando a produtividade. Minas hoje tem as usinas, talvez as usinas mais eficientes do Brasil em termos de produtividade agrícola, várias delas premiadas aí pelo Brasil. Não somos o maior, mas queremos ser os melhores, né? Eu acho que esse é o grande ponto. E um ambiente de produção muito interessante, e isso foi através da construção com vários governos que passaram aqui em Minas Gerais, que entenderam a importância da gente incentivar esse segmento. Estamos lá, na sua maior parte, lá no Triângulo Mineiro, temos a nossa produção no Noroeste, mas o setor sucroenergético, ele está praticamente no estado como um todo, em todas as regiões, mais focado ali no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste, mas tem unidades espalhadas pelo estado. Então essas oportunidades são muito importantes. Esse setor, ele compreende hoje quantos por cento do PIB mineiro? Não, a gente sempre, é muito difícil essa conta, difícil essa conta, mas eu sempre coloco o seguinte, nós geramos hoje oportunidades, que eu chamo de oportunidades, quase 200 mil empregos diretos e indiretos em Minas Gerais, né? E é emprego onde é muito difícil fazer, que é lá no interior, em pequenos e médios municípios. Tem município onde o setor está que tem 6 mil habitantes, 5 mil habitantes, né? Então a gente gera oportunidades para aquelas pessoas. Como eu coloquei, quando a gente parou de queimar a cana, e aí o corte manual foi praticamente eliminado, a gente passou a ter operações com máquinas. E as pessoas foram treinadas para operar máquinas com tecnologia embarcada muito eficiente. Hoje trabalhamos a questão da conectividade rural, porque essas máquinas todas têm informação que precisam chegar em algum tipo de centro para a administração delas. Então, assim, a gente tem hoje, dentro do setor,
aqui em Minas Gerais uma situação realmente muito diferenciada. E não é só a usina, né? As pessoas podem imaginar, é uma usina, tem um empresário por trás. Não, nós temos um ecossistema, porque é a usina junto com produtores rurais que plantam cana e vendem essa cana, entregam essa cana para as unidades. Então a gente tem uma série, quase mais de 1.000 fornecedores de cana no Brasil, em Minas Gerais. No Brasil são quase 30 mil, né? Mas em Minas Gerais mais de 1.000 fornecedores de cana, produtores rurais que tiveram a oportunidade de plantar cana e entregar para as unidades industriais de uma forma que você consiga até diversificar a sua forma de produção onde você está. Você já vai poder contar para todo mundo aí na sua casa, você que está acompanhando o AgroB, que você já sabe, só nesse programa, 200 mil empregos gerados pelo setor. A gente falou aqui da força do setor na produção da cana-de-açúcar, do biocombustível, que já começa a ter essa questão toda do etanol, que é uma energia mais limpa do que o petróleo do tradicional aí, posto de gasolina, como bem lembrou aqui o Mário, o ato falho. Agora, o ponto de combustível não é posto de gasolina. Agora, Mário, tem um problema aí aparente também na questão do etanol, que a gente destacava no primeiro bloco, que é a dificuldade de demanda, de conseguir produzir o que é demandado. Mas também há possibilidade de criação de novas usinas para a criação para, de certa forma, termos o etanol. Como é que está esse processo? 2022, a gente já tem essas usinas funcionando? Olha, nós temos dois movimentos, né? Um movimento de aumentar essa oferta e um outro movimento da indústria automobilística de melhorar a eficiência dos seus motores, tá? Então, eu acho que já ficou claro que o Brasil ele tem a oportunidade de ser protagonista em biocombustível, não necessariamente em carro elétrico a bateria. Tá? Nós temos no Brasil já, por exemplo, a oferta de veículos híbridos flex. É único no mundo. O que é isso? Veículos híbridos que associam motores elétricos com motores a combustão que podem ser abastecidos com etanol. A gente sempre cita, é o carro mais verde do mundo. Tá? Então, essa potencialidade que o Brasil tem de inserir o biocombustível nessa questão da mobilidade sustentável é que hoje dá o drive do nosso crescimento. É para onde a gente está olhando. Tá? Então, ou seja, a gente vai ver no Brasil o crescimento da produção de biocombustível, o crescimento da produção de etanol e, ao mesmo tempo, nós vamos ver a indústria automobilística entregando para o consumidor veículos mais eficientes. Esse veículo híbrido mesmo, ele tem um potencial de dobrar a sua capacidade de andar, né, quilômetros rodados com 1 litro de etanol. Então, se hoje um carro, em média, faz 7 quilômetros por litro de etanol, um veículo híbrido pode fazer 14 quilômetros. Já melhora bastante, hein? E aí, a gente tem potencial, inclusive, de ofertar, no futuro, nosso produto para o mundo. Né? Se os carros vão ficar mais eficientes e a nossa produção vai aumentar, em algum momento a gente vai poder exportar esse produto. Porque a demanda de energia ela vai mudar completamente. Isso já tá dado, né? Então a gente vai ter potencialidade, inclusive, de ofertar para o mundo esse nosso etanol. Agora, se na questão do açúcar a gente falava dos novos costumes sendo mudando ali a forma de consumir o açúcar, criando até novos produtos, a gente pode dizer que é quase que uma comparação também do etanol com o carro, uma vez que o carro não é mais aquele objeto tão preferido pelas pessoas. Há pessoas que nem têm carro mais, ou seja, justamente pela questão do meio ambiente, já tem essa visão no mundo. Não digo nem que é uma coisa brasileira, mas uma coisa mundialmente. A gente tem essa tendência também no etanol, né? Ou seja, você está sempre buscando um novo caminho, uma nova maneira de comercializar, né? Não, com certeza. Tá? E aí, para isso, a gente criou, nos últimos anos, o RenovaBio. Foi um programa, junto com o governo, um programa para que a gente desse para o etanol, tá, números para sustentabilidade, para a energia limpa que ele entrega para o consumidor. Tá? Então, esse programa está valendo desde 2020. 2020 foi o primeiro ano. Nós tivemos no Brasil a comercialização de 14 milhões de certificados de descarbonização. Isso quer dizer que a gente evitou 14 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera. Né? E ano de 2021 foram 24 milhões, tá, de toneladas de CO2 que nós evitamos na atmosfera. Então, ao trocar um combustível fóssil por um biocombustível, no caso etanol, eu tenho um ganho ambiental que hoje é quantificado e as pessoas podem entender e procurar o número e entender
que realmente, quando eu faço isso, existe um número por trás, e aí eu consigo quantificar quanto que é a minha pegada consumindo gasolina e quanto que seria consumindo etanol. E dessa forma ajudar esse desafio do mundo, que é o desafio da descarbonização. Eu acho que esse é o grande ponto que a gente está no mundo, que é descarbonizar. E nós temos um produto que oferece ao mundo a possibilidade de descarbonizar, talvez na matriz de transporte, que é onde mais difícil de ser mudado. Né? Mas transporte está consolidado. O petróleo é um produto fantástico, o conteúdo energético dela, é como eles conseguiram produzir em grande escala e ter um produto muito competitivo. Mas nós temos uma opção a ele. Uma opção muito, muito interessante, que gera emprego, né? Tem um contexto social por trás e, ao mesmo tempo, é uma opção ambientalmente muito interessante para o mundo. Então, ou seja, a gente tem todo esse conceito por trás dos nossos produtos. A gente tem destacado muito, no finalzinho já do programa, a gente tem destacado muito que a agropecuária ela cresce na medida em que ela tem uma atenção para o meio sustentável. Então, no programa dessa semana, por exemplo, a gente teve a oportunidade de discutir com a secretária de Agricultura um pouco dessa questão do meio ambiente também na agricultura. Destacamos trabalhos como as agroflorestas, que têm feito um papel muito importante também nesse caminho, a tecnologia que tem ajudado bastante. Foram assuntos que permearam aqui o nosso AgroB essa semana. Eu quero a sua opinião rapidamente sobre esses dois temas, essa dupla, meio ambiente e agropecuária. Dá para andar, né? Dá para caminhar. Com certeza. O produtor, o setor do agronegócio brasileiro não pode caminhar sem pensar nessas duas vertentes. Como eu citei, o grande drive de crescimento do mundo é a questão da descarbonização. Então, tudo que a gente conseguir produzir, mostrar como que a gente produz, com menor pegada ambiental, a gente vai ter realmente uma valorização muito grande. Então, eu não tenho dúvida, e mandando um abraço para você citou a secretária Ana Maria Valentini, que é uma amiga, que é muito inteligente, vem do setor de irrigação, que é outro ponto também importante, porque a gente também tem conceito de uso de água por trás, como é que vai ser a tecnologia, eu falei de conectividade. Hoje há uma revolução no campo, porque todo mundo quer reduzir o seu uso de insumos. Os insumos estão caros. Quanto subiu, né, os insumos em 2021? A gente está querendo reduzir de uma forma mais eficiente. Isso é eficiência. E eficiência tem muito a ver com o meio ambiente. Tá? Maravilha. Mário Campos, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente, por esse papo esclarecedor e que a gente sabe, por mais completo que foi, não ficou por aqui. A gente vai ter outras oportunidades para avaliar o que vai acontecer aí, principalmente no que diz respeito ao etanol. Grande abraço, viu? Muito obrigado pelo convite. E a gente aqui no AgroB vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência. Você que está acompanhando aqui o canal Viver Brasil, tem muita coisa legal. Se está acompanhando nesta sexta-feira, sextou, ótima sexta para você, ótimo fim de semana. Se está acompanhando uma reapresentação, bom dia, boa tarde, boa noite também. A gente volta com o AgroB, o nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio e sobre agropecuária. Um abraço.